Existe uma verdade brutal sobre a atração que a maioria dos homens ignora, e é exatamente por ignorar essa verdade que eles acabam presos no ciclo vicioso da perseguição e da dependência emocional. O que você está prestes a ouvir não é sobre joguinhos, truques de sedução baratos ou manipulação. É sobre o poder pessoal inabalável que faz uma mulher querer se envolver emocionalmente com você de forma genuína. Se você já se sentiu ansioso, carente ou perdeu o seu valor ao tentar agradar demais, este vídeo é o seu despertar. A atração não é sobre o que você faz para ela, mas sobre quem você é quando está sem ela. E para entender isso, precisamos mergulhar na filosofia que forjou os homens mais poderosos e respeitados da história, o estoicismo. O hook de toda essa frustração masculina, o erro mais comum e destrutivo, é a transferência de felicidades. O homem comum, em sua ânsia por validação ou conexão, comete o erro de colocar sua paz de espírito e seu valor próprio nas mãos da mulher. Ele acredita, no fundo, que a alegria, o propósito ou a sensação de ser completo virão dela, ou da aprovação dela. O problema é que quando você entrega o controle da sua estabilidade emocional para outra pessoa, você se torna previsível, dependente e, ironicamente, desesperadamente pouco atraente. A carência não é percebida como amor, é percebida como falta de estrutura interna. Pense em Sêneca. Ele nos ensinou que a felicidade é um trabalho interno, um estado que deve ser conquistado e mantido independentemente das circunstâncias externas. Quando você tenta usar outra pessoa como muleta emocional, ela sente o peso, a pressão e o vácuo que você está tentando preencher, e o resultado é sempre o distanciamento. A solução é um retorno radical à autossuficiência estoica. Você precisa ser a sua própria fonte inesgotável. O homem que aprende a ser feliz e completo sozinho não está precisando de uma parceira. Ele está escolhendo uma. Essa é a diferença abissal. Quando sua vida já é rica, desafiadora e satisfatória, cheia de propósito, disciplina e domínio próprio, a presença de uma mulher se torna um complemento maravilhoso, não um pré-requisito para sua existência. Um grande exemplo disso é a história de Marco Aurélio. Ele era o homem mais poderoso do mundo, o imperador, mas o seu foco não estava no poder que ele exercia sobre os outros, mas no domínio sobre si mesmo. Ele não precisava da validação externa de ninguém. Ele buscava a excelência em seu dever, em seu caráter. É esse tipo de fundação sólida que gera uma atração quase involuntária, porque ela se baseia em respeito e admiração, e não na pena ou na necessidade. Imagine a cena. Você está em um encontro. O homem carente está desesperado para preencher os silêncios, rir das piadas sem graça, concordar com tudo. Ele está monitorando cada microexpressão dela para avaliar se está se saindo bem. Ele está reativo. O homem estoico, por outro lado, está presente e genuíno. Ele tem uma calma interior que o permite ouvir de verdade, expressar suas opiniões sem medo de discordância e manter seu centro, mesmo sob pressão. Se o encontro for bom, ótimo. Se não for, ele não o vê como um golpe em seu valor próprio, mas apenas como informação, um evento externo que não pode afetar seu eu interior. Ele mantém sua integridade e seu estado de espírito. Ele não é o mendigo emocional, ele é o investidor, que escolhe onde alocar o seu valioso tempo e energia. É essa liberdade do resultado, a apatheia estoica, a ausência de paixões irracionais e destrutivas, que a torna intensamente curiosa e envolvida. A grande reflexão que deixo nesta introdução é: o quanto da sua felicidade atual depende da aprovação ou da presença de outra pessoa? Se a resposta for muito,
você está construindo sua vida sobre areia movediça. A solução prática é simples, mas exige disciplina. Comece a alocar seu tempo e energia nos círculos de controle, sua saúde, suas finanças, seus projetos, seu aprendizado. Cada pequena vitória nessas áreas fortalece o seu caráter e diminui a sua dependência emocional de fontes externas. O resultado dessa reorientação é que você para de perseguir e começa a ser perseguido, porque você irradia a estabilidade que a maioria das pessoas, em um mundo de caos emocional, desesperadamente procura. Este é o primeiro passo para se tornar o homem que atrai e retém o envolvimento emocional profundo. Você deve ser inabalável. Nos próximos capítulos, vamos desmantelar exatamente como o estoicismo se aplica a cada interação, a cada teste e a cada decisão de relacionamento. Mas antes de mergulharmos nos 10 pilares práticos, quero saber se você realmente absorveu esta fundação. Para provar que você está pronto para essa transformação, comente a palavra inabalável abaixo. Seu compromisso é o primeiro passo para o poder pessoal. Preparado para o primeiro pilar? O primeiro pilar para gerar um envolvimento emocional duradouro e respeitoso não está em táticas mirabolantes, mas em construir o seu muro da autossuficiência. Pense em Marco Aurélio, sentado em seu campo de batalha ou em seu quarto, escrevendo. Ele estava cercado por intrigas políticas, guerras e a fragilidade da vida, mas seu foco era interno. Ele não dependia de louvor, de conforto, ou mesmo da presença de pessoas específicas para manter seu valor e sua missão. Este é o ponto de partida. Você precisa entender que o desejo humano por conexão é natural, mas a necessidade por validação externa é uma fraqueza que mata a atração instantaneamente. Quando você está autossuficiente, você se torna um prêmio. Quando você está carente, você se torna um fardo. O erro que destrói a dinâmica de qualquer relacionamento em potencial é a ansiedade de performance. O homem carente entra em um encontro ou em uma interação já tentando prever o resultado, buscando ativamente sinais de aprovação. Ele não está presente. Ele está, na verdade, mendigando. Ele tenta ser o palhaço, o ouvinte perfeito, o provedor imediato de soluções. Tudo isso para garantir que ela não o abandone. O resultado é que ele se desliga do seu próprio centro, tornando-se uma cópia barata do que ele acha que ela quer. A solução estoica para isso é a prática da premeditação dos males. Premeditatio malorum. Antes de qualquer interação importante, você deve contemplar o pior cenário. Ela pode te rejeitar, ela pode não responder, ela pode discordar. Ao fazer isso, você tira o poder do medo. Se o pior cenário for apenas um revés externo, que não destrói seu caráter ou seu propósito, você está livre para agir com integridade, não com desespero. Um homem que não teme a perda do resultado é um homem perigoso, no bom sentido. Veja o exemplo de um homem que investiu todo o seu tempo livre, hobbies e identidade em um relacionamento que ainda nem existe de fato. Ele abandona a academia, para de lado os projetos pessoais, diminui o tempo com os amigos, tudo porque está esperando a próxima mensagem ou o próximo encontro. Ele literalmente se esvazia. Quando a mulher percebe que ela se tornou o único ponto focal da vida dele, a pressão é imensa. Ela não vê um parceiro, ela vê um buraco negro emocional. Ela se afasta e ele, por ter negligenciado seu muro, entra em colapso. O homem estoico, por outro lado, entende o princípio das dicotomias de controle. A atração dela e as ações dela são externas e, portanto, fora do seu controle. O seu crescimento, a sua disciplina, o seu propósito, isso é interno e totalmente sob o seu controle. A solução prática é alocar 80% da sua energia no que é seu,
e os 20% restantes na interação. Quando você faz isso, a mulher não se sente responsável por animá-lo ou preenchê-lo, mas sim atraída pela energia da sua vida já em andamento. Essa autossuficiência não é arrogância, não é ser frio ou desinteressado. É o oposto, é a calma, que vem de saber que você tem valor intrínseco, independentemente do que aconteça lá fora. É como um carvalho. Ele se curva ao vento, eventos externos, mas suas raízes são tão profundas que ele jamais quebra. Caráter interno. Imagine o quão atraente é um homem que, mesmo em meio a uma discussão ou um momento de incerteza, consegue manter a voz calma, o olhar sereno e a mente clara. Ele não está reagindo à emoção dela. Ele está respondendo com princípios. Isso gera uma sensação de segurança e estabilidade, que é o verdadeiro ímã para o envolvimento emocional. A mulher não se envolve com a sua necessidade. Ela se envolve com a sua força. A pergunta reflexiva para este tópico é: qual é o projeto ou hábito que você abandonou ou negligenciou nos últimos 6 meses, que, se retomado hoje, aumentaria seu senso de propósito e valor, independentemente do seu status de relacionamento? Não se trata de provar nada a ela, mas de reafirmar seu compromisso consigo mesmo. O homem que honra seus próprios compromissos é o homem em quem os outros podem confiar. Construa o seu muro. Invista em sua força. Lembre-se, Cícero disse que a filosofia é o refúgio contra a adversidade. Seu propósito é o seu refúgio. É o que resta de você quando o mundo tenta te derrubar. Nosso próximo pilar desvendará como essa calma interna, a tranquilidade inabalável, se transforma em um campo de força de atração. Vamos ver como a não reatividade é, na verdade, a sua maior arma secreta. Se a primeira etapa foi construir o muro da autossuficiência, o segundo passo é imbuir esse muro com a essência da tranquilidade inabalável, o que chamo de a calma do Cícero. Cícero, o grande orador romano, enfrentou a turbulência política, o exílio e a constante ameaça de morte, mas manteve sua integridade intelectual e emocional. A lição aqui é que a sua presença é a sua maior ferramenta de atração. A maioria dos homens modernos está em constante estado de agitação, de reatividade nervosa, seja por ansiedade, pelo medo de perder ou pela necessidade desesperada de preencher qualquer silêncio. Eles são como folhas ao vento. O homem que pratica a calma estoica é como uma rocha no meio do oceano. Ele absorve a energia ao redor sem ser movido por ela. E é essa estabilidade que se torna irresistível. O erro que anula toda a atração, mesmo que você seja bonito, rico ou bem-sucedido, é a reatividade emocional exagerada. O homem reativo se ofende facilmente, se irrita com críticas leves ou, o pior, entra em pânico e começa a compensar com agrados excessivos quando percebe um leve distanciamento. Se ela demora a responder uma mensagem, ele cria um cenário apocalíptico em sua cabeça. Se ela sai com as amigas e ele não é o centro das atenções, ele fica amuado. Esta falta de controle interior mostra uma vulnerabilidade não de força, mas de fragilidade. Ninguém se envolve emocionalmente com algo que sente que precisa consertar, acalmar ou gerenciar constantemente. A solução prática profundamente estoica é o conceito de indiferentes preferidos. O afeto, a atenção, o tempo de resposta dela, tudo isso são indiferentes. Não estão sob seu controle e não definem seu valor intrínseco. Você pode preferir que ela responda rapidamente, mas se ela não o fizer, sua felicidade e seu dia não podem ser sequestrados por essa expectativa. Essa liberdade da expectativa é o que gera a calma. Vamos usar um exemplo de vida real. Pense em um cenário comum.
Você está em um restaurante e a parceira faz um comentário levemente sarcástico ou provocador. O homem reativo imediatamente se defende, levanta a voz ou entra em uma espiral de justificação. Ele provou que é um alvo fácil e que suas emoções podem ser controladas com um único comentário. O homem que pratica a calma do Cícero, no entanto, processa a informação. Ele pode pausar, dar um sorriso calmo e mudar o assunto. Ou simplesmente responder com uma ironia leve e desarmante, sem que sua frequência cardíaca se altere. Ele não está tentando vencer a discussão. Ele está simplesmente protegendo sua paz interna. O controle não é sobre o que você diz, mas sobre o que você não deixa o evento externo fazer com o seu estado interno. Essa não reatividade é uma demonstração de poder. Ela comunica: eu sou o mestre do meu domínio. Seu comentário é um mero som no meu universo, não um comando para mudar meu estado de espírito. Essa estabilidade percebida é o que faz o envolvimento emocional florescer, porque a mente feminina busca inconscientemente um porto seguro em meio à tempestade da vida. O filósofo Epicteto nos deu a chave mestra para isso. Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Aplique isso diretamente ao contexto da atração. Não é o que ela diz ou faz que vai determinar se ela se envolve, mas sim a qualidade da sua reação a isso. Se sua reação for sempre de calma calculada e baseada em princípios, você está fornecendo um modelo de maturidade e controle que é raro e altamente valorizado. O erro oposto, o de tentar parecer apaixonado, sendo hiperemocional ou demonstrativo demais no início, é muitas vezes confundido com fraqueza. O fogo que queima muito rápido se apaga depressa. A atração estoica é o fogo lento. O calor constante que aquece, conforta e com o tempo cria raízes profundas. A mulher não se envolve com a montanha-russa, mas sim com a plataforma de lançamento sólida que você oferece. Uma história para ilustrar. Conheci um homem que, no início de um relacionamento promissor, descobriu que a mulher com quem estava saindo tinha se encontrado com um ex. Ele, em vez de explodir em ciúmes, o erro reativo, ou se fechar, o erro passivo-agressivo, simplesmente olhou para dentro. Ele aplicou o estoicismo. Isso é um evento externo, fora do meu controle. A minha reação sim está sob meu controle. Ele decidiu que, se ela o respeitasse e fosse honesta, a situação poderia ser discutida com calma. Ele a abordou não com acusação, mas com um convite a uma conversa franca, mantendo sua dignidade e seus limites claros. O resultado? Ela ficou tão impressionada com a maturidade e a falta de pânico dele, que se abriu completamente, respeitou a fronteira estabelecida e o envolvimento emocional dela com ele se aprofundou exponencialmente, pois ela viu que estava lidando com um homem centrado, não com um menino assustado. A pergunta reflexiva crucial aqui é: quando foi a última vez que você foi provocado em uma interação e conseguiu manter um silêncio digno e uma resposta medida em vez de explodir ou se retrair? Se você não consegue se lembrar, é hora de praticar a pausa. Entre o estímulo e a sua resposta, há um espaço. Nesse espaço, reside o seu poder. Esse poder não é barulhento, é silencioso e é a linguagem mais alta de atração. A solução prática é a meditação estoica diária, não para limpar a mente, mas para fortalecer a mente contra o caos emocional. Este é o segredo da estabilidade, ser o centro calmo do universo que você compartilha. No próximo capítulo, vamos focar em como essa tranquilidade permite que você se concentre no que realmente importa: a virtude e o caráter. Você verá como a busca pela excelência moral se torna o verdadeiro motor da admiração e do desejo feminino. Nós construímos o muro da autossuficiência e o imbuímos com a calma inabalável. Agora, precisamos dar substância a essa estrutura. O terceiro pilar
fundamental para o envolvimento emocional genuíno é o foco inflexível na virtude. O que é virtude para o estoico? Não é ser perfeito, mas sim a busca ativa e diária pela excelência do caráter, através das 4 virtudes cardeais: justiça, temperança, coragem e sabedoria. O homem que se dedica a essas virtudes se torna, por definição, um homem de alto valor. Ele não precisa falar que tem valor. Ele o irradia através de suas ações e decisões. A atração que nasce da admiração por um caráter sólido é 1000 vezes mais forte e duradoura do que a atração baseada em fatores superficiais, como aparência ou bens materiais. O erro que a maioria dos homens comete neste pilar é a busca superficial por reconhecimento. Eles tentam impressionar com bens materiais, exagerando conquistas ou buscando validação constante do seu valor, a famosa caça ao elogio. Eles estão tentando comprar a atenção ou o afeto dela, o que geralmente só atrai pessoas interessadas no que ele tem e não no que ele é. A busca pela validação externa é um poço sem fundo. Nunca é suficiente. O resultado é que no momento em que a máscara cai, a atração desaparece. A solução estoica é a prática da ação correta. Ou seja, fazer o que é certo porque é a coisa certa a ser feita, sem apego ao resultado ou ao reconhecimento. Você não é gentil para que ela te ame. Você é justo e temperado porque isso é inerente à sua natureza como homem. Pense em um cenário prático. A virtude da coragem não significa ser um herói de ação, mas ter a força moral para dizer a verdade, mesmo que seja desconfortável, ou para defender seus limites e valores. O homem que falta coragem é aquele que concorda com tudo, evita o conflito necessário e se curva às vontades dela para evitar o atrito, pensando que isso o fará mais agradável. Na verdade, ele está ensinando a ela que ele é um tapete, alguém cujo respeito próprio é negociável. A mulher não se envolve com alguém que ela não respeita. Por outro lado, o homem que com sabedoria e justiça é capaz de estabelecer um limite firme, de expressar uma opinião discordante de forma calma ou de defender um princípio, mesmo que isso crie uma tensão momentânea, está demonstrando valor inegociável. Essa demonstração de força moral e integridade é um poderoso afrodisíaco. Considere a virtude da temperança, autocontrole. É o homem que, mesmo sob forte tentação ou pressão emocional, consegue manter a disciplina em sua dieta, em seus compromissos e em suas reações. Ele não é escravo de seus impulsos. Se ele diz que vai fazer algo, ele faz. Essa confiabilidade é a base da segurança emocional. Uma mulher se envolve emocionalmente com um homem que ela pode confiar que será o mesmo amanhã que é hoje, que não vai explodir de raiva por algo trivial ou abandonar seus princípios sob estresse. O erro de muitos é prometer o mundo e entregar o mínimo, ou se deixar levar por picos emocionais. O estoico entende que a verdadeira força está na consistência. Vamos nos aprofundar na metáfora da construção. Se o homem comum constrói sua casa em cima de palha, aparência, dinheiro, bajulação, o homem estoico constrói a sua sobre uma fundação de mármore, virtude. Quando a tempestade da vida ou do relacionamento chega, tensão, conflito, dificuldade, a casa do homem comum desmorona, levando a atração junto. A casa do estoico, no entanto, permanece inabalável. É essa permanência, essa robustez de caráter que convida ao envolvimento emocional profundo, pois ela percebe que você não é apenas um parceiro para os dias de sol, mas um porto seguro para os dias de chuva. Ela não está apenas atraída pelo seu exterior, mas sim pelos princípios que guiam o seu interior. A pergunta reflexiva que você deve levar consigo é: em qual das 4 virtudes, justiça, temperança, coragem, sabedoria,
Você tem falhado mais ativamente em sua vida diária e qual pequeno compromisso você pode fazer hoje para corrigir isso? A solução prática reside em rituais diários de autoavaliação. Use o diário estoico, como Marco Aurélio fazia, para revisar suas ações no final do dia. Você foi justo com seus colegas? Você exerceu a temperança na sua alimentação ou no uso do tempo? Você demonstrou coragem ao falar a sua verdade? Esta prática, invisível para o mundo, transforma o seu interior e, inevitavelmente, o seu exterior. Lembre-se, você não está buscando a perfeição, mas o progresso constante, Putitos Procopt. É esse compromisso com a melhoria contínua de si mesmo que gera respeito. O respeito é o combustível mais potente para o envolvimento emocional. No próximo capítulo, vamos levar esse desapego um passo além, explorando a arte da indiferença seletiva. A ferramenta estoica para lidar com rejeição e incerteza, e como essa postura de desapego aumenta a sua atratividade. Chegamos ao cerne da liberdade emocional estoica, o princípio que, quando dominado, transforma você em uma força de atração inegável, a apateia, ou a arte da indiferença seletiva. Não me entenda mal. Indiferença aqui não significa ser frio, desinteressado ou apático no sentido moderno. Significa a ausência de paixões irracionais e destrutivas. A libertação daquelas emoções negativas que surgem quando as coisas não saem como você esperava, como a frustração, o ciúme ou a carência. Quando você domina a apateia, você lida com a rejeição e a incerteza com a mesma calma que lida com a mudança do clima. É o homem que não é movido por flutuações emocionais. E essa estabilidade é o que, ironicamente, atrai a turbulência emocional de fora para o seu centro. O erro mais comum e paralisante que aniquila o envolvimento é o medo da rejeição. O homem tem tanto medo de ser rejeitado que ele se auto-sabota. Ele não convida, ele não expressa um limite, ele não se expõe autenticamente, tudo para evitar o golpe em seu ego. Ele age de forma agradável e passiva, esperando que a ausência de atrito garanta a aceitação. O resultado é sempre o mesmo. A mulher percebe a falta de autenticidade, perde o respeito e se afasta. A solução estoica para isso é a aceitação radical da impermanência e a aplicação da apateia. Rejeição é um evento externo, uma opinião de outra pessoa, e, portanto, é um indiferente. Ela não tem o poder de diminuir o seu valor como ser humano ou a integridade do seu caráter. Seu foco deve ser apenas na sua ação correta, convidá-la com respeito e clareza. O resultado, sim ou não, não é seu. Vamos usar um exemplo de incerteza no namoro moderno. Você enviou uma mensagem e ela não respondeu por 24 horas. O homem não estoico entra em um ciclo de pensamentos catastróficos. Ela me odeia, eu disse algo errado, estou sendo rejeitado. Ele revisa a mensagem 10 vezes e começa a formular uma segunda mensagem desesperada para consertar o silêncio. Ele está entregando seu poder e sua paz a uma tela. O homem que pratica a apateia entende. 1. A falta de resposta está fora do seu círculo de controle. 2. A demora dela não tem impacto direto sobre seus compromissos e sua missão do dia. Ele reconhece a leve pontada de ansiedade, mas não a deixa se tornar um comando para a ação. Ele direciona sua energia para o seu trabalho, sua academia, seus estudos. Ele está ocupado sendo o homem que prometeu ser. Quando ela finalmente responde, ele responde no seu próprio tempo, com calma e sem demonstrar que sua vida parou. Essa demonstração de foco e desapego comunica que o seu mundo continua a girar, com ou sem a atenção dela. Essa indiferença seletiva não é um joguinho de fazer-se de difícil, é uma postura filosófica. É o reconhecimento de que, se você está buscando a virtude,
justiça, coragem, temperança, e ela não vê valor nisso. O problema não está no seu valor, mas na percepção dela. E a percepção dela, novamente, é um indiferente. Epicteto disse: o verdadeiro teste do caráter é o que fazemos quando ninguém está olhando. Quando ela sente que o seu valor não depende da aprovação dela, ela para de ver você como um objeto de validação e começa a ver você como um sujeito independente e respeitável. É a diferença entre um homem que espera um relacionamento para ser feliz e um homem que está pronto para um relacionamento, mas que já é feliz e completo. A rejeição para o estoico não é um fim, é uma informação. É a natureza agindo. Assim como a chuva ou o calor, a atração de alguém é um evento que acontece para você, não sobre você. Marco Aurélio nos lembrou que a adversidade não nos torna piores, mas apenas nos testa. A rejeição ou a incerteza é o teste da sua autossuficiência. Se você desmorona, você falhou no teste e prova que a atração dela era de fato o seu sustento. Se você mantém sua calma e seu propósito, você passa no teste e aumenta o respeito. Muitas vezes, uma mulher inconscientemente testa a estabilidade emocional do homem através da incerteza, e a apatia é a resposta inabalável a esse teste. A pergunta reflexiva para internalizar a apatia é: qual resultado em potencial? Rejeição, demora, incerteza. Você tem permitido que controle seu humor ou suas ações hoje? E como a repetição da frase "isso não está sob meu controle" pode devolver seu poder neste instante? A solução prática é o exercício da visão de cima, the view from above. Quando a ansiedade o atingir, imagine-se de cima, vendo a si mesmo, vendo a interação como uma pequena partícula no vasto universo. Seu problema é insignificante no grande esquema das coisas. Isso instantaneamente diminui a importância do resultado e aumenta a sua calma. O homem que é livre da necessidade de aprovação é o homem que as pessoas desejam aprovar. Este é o paradoxo da apatia. No próximo capítulo, vamos aplicar essa indiferença seletiva a uma tática poderosa e sutil: o poder da escassez controlada. Você aprenderá como o que você não persegue se torna o que o acompanha, completando o ciclo de atração autossuficiente. Dominamos a autossuficiência e a indiferença seletiva. Agora, vamos traduzir essa força interna em dinâmica relacional através do poder da escassez controlada. Este conceito não tem nada a ver com truques de sumir ou dar gelo de forma infantil. A escassez estoica é a manifestação externa de um homem que tem uma vida tão completa e um propósito tão bem definido que seu tempo e energia são, por natureza, recursos preciosos. É o reconhecimento prático de que, se o seu foco está 80% em suas virtudes e em seu propósito, seu círculo de controle, e apenas 20% no relacionamento em potencial, o indiferente preferido, a escassez se torna uma consequência inevitável e altamente atraente. O que você não persegue naturalmente começa a acompanhar você, pois as pessoas são atraídas pela energia que está em ascensão. O erro mortal que muitos homens cometem é o da disponibilidade ilimitada e imediata. Eles estão sempre prontos para atender, sempre livres, sempre disponíveis para mudar seus planos no instante em que ela liga ou manda mensagem. Ao fazer isso, eles comunicam de forma não verbal que suas vidas são vazias, que eles não têm prioridades ou que a validação dela é, na verdade, o seu maior objetivo. A ironia é que a atração feminina é frequentemente baseada no desafio e no mérito. Se você é fácil de obter, se você está sempre lá, ela não precisa investir seu próprio tempo ou esforço emocional. Você se torna parte do cenário, e o envolvimento emocional profundo requer investimento e esforço mútuo. A solução estoica para isso é a proteção do tempo.
Sêneca, em suas cartas de um estoico, lamentava o quão imprudentes somos com o nosso tempo, o único bem finito. Você precisa valorizar e proteger seu tempo de forma rigorosa, pois ele é o ativo que reflete o valor do seu propósito. Pense no homem que tem uma agenda definida. Ele tem horários para a academia, para o trabalho focado em seus projetos e para o estudo. Se ela propõe um encontro que conflita com seu horário de treinamento ou estudo, o homem estoico não cede imediatamente. Ele responde com calma e honestidade. Eu adoraria, mas já tenho um compromisso inegociável nesse horário. Que tal no dia X? Ele não está mentindo para se fazer de difícil. Ele está honrando seu compromisso consigo mesmo. A virtude da temperança e coragem. Esse pequeno ato de priorizar suas fundações envia uma mensagem poderosa. Minha vida tem uma estrutura e um valor que precede você, e para fazer parte dela, você deve respeitar meus limites. Essa firmeza, combinada com a calma do Cícero, é altamente respeitada e cria um senso de que o tempo com ele é especial e conquistado. A escassez controlada não é manipulação. É integridade disciplinada. É o que acontece quando sua vida é verdadeiramente importante para você. A mulher não se envolve com alguém que a coloca no centro de seu universo desde o início. Ela se envolve com alguém que a convida a entrar em um universo que já é rico e vibrante. Imagine um museu. Os objetos mais valiosos não estão jogados no chão. Eles estão sob vidro, bem iluminados e protegidos. Você não precisa ser arrogante, mas precisa ser valioso. E valor se reflete na forma como você trata seu tempo e sua energia. Se você está sempre disponível, você está comunicando que seu tempo não é valioso. Um exemplo prático de desastre. Um homem passa 3 horas esperando uma resposta no WhatsApp, cancela um compromisso profissional e se sente humilhado quando, ao encontrá-la, ela nem sequer menciona a demora. O erro não está nela, está nele. Ele comunicou que ela tem o poder de ditar suas ações e prioridades. A solução é a não reatividade ao vazio. Quando o silêncio dela ocorre, em vez de preenchê-lo com ansiedade ou perseguição, preencha-o com a sua missão, com seu foco na virtude. Deixe o silêncio permanecer. O silêncio, nesse contexto, força a outra pessoa a iniciar a ação e o investimento, porque ela percebe que você não está desesperado. A pergunta reflexiva que sela este pilar é: quais são os 3 principais compromissos de virtude, trabalho, saúde, aprendizado que você tem e que você se recusa a sacrificar, mesmo por um interesse romântico promissor? A solução prática é criar uma agenda inegociável. Se você dedicar 2 horas do seu dia, todos os dias, ao seu propósito ou desenvolvimento e proteger esse tempo como se fosse a sua vida, a escassez de sua atenção se torna uma realidade orgânica. Você não precisa fingir estar ocupado. Você estará se ocupado. E é essa realidade, não a tática, que gera o respeito e a atração. O homem que valoriza o seu tempo ensina o mundo a valorizá-lo também. A escassez controlada é a ponte entre o seu poder interno e a dinâmica de atração. No próximo capítulo, vamos solidificar o que impulsiona essa escassez. O homem com propósito. Exploraremos a diferença entre a atração pelo vazio e a atração pela missão, e como um propósito definido se torna o motor central do envolvimento emocional duradouro. Se a escassez controlada é a manifestação externa de um homem de valor, o Junpunto propósito é a fonte inesgotável desse valor. É o motor que alimenta toda a sua autossuficiência e a sua calma. O 6º pilar é crucial. Você não atrai envolvimento emocional duradouro pelo seu potencial, pela sua aparência ou pelas coisas que você possui. Você atrai e retém pela força e clareza da sua missão de vida. O homem que tem um propósito maior que ele mesmo se torna um farol.
um centro de gravidade. E é para esse centro que as pessoas, incluindo as mulheres, são inevitavelmente atraídas. Estamos falando da atração que surge não do que você pede, mas do que você oferece ao mundo. O erro que condena a atração de muitos homens é a atração pelo vazio. Muitos, após a fase inicial de atração física, revelam que suas vidas carecem de um foco central. Eles vivem de passatempos banais, de ambições vagas e buscam no relacionamento o seu principal ou único propósito. Eles esperam que a parceira lhes diga quem eles devem ser, ou preencha o buraco existencial. Este homem é, no fundo, um peso morto emocional. Ele espera que a energia dela seja gasta em motivá-lo ou em gerenciar a sua inércia. Nenhuma mulher de alto valor deseja ser o projeto de vida de um homem. Ela deseja ser a parceira em uma missão que já está em andamento. A solução estoica para isso é a definição do dever, ofício. Os estoicos acreditavam que cada um de nós tem um dever para com a comunidade e para consigo mesmo. Seu propósito é a expressão moderna desse dever. É a sua contribuição única, o seu foco no Procopte, progresso que beneficia não apenas você, mas o mundo ao seu redor. Considere a diferença entre os dois. O homem do vazio, no primeiro sinal de dificuldade no relacionamento, desmorona porque ele colocou todas as suas fichas emocionais ali. O relacionamento é sua tábua de salvação, e a ansiedade de perdê-lo o torna fraco e carente. O homem com propósito, ao enfrentar uma crise relacional, sim, sente a dor, mas ele não perde a sua fundação. Sua missão, seu trabalho, seus valores ainda o chamam. Ele tem um ponto de referência inabalável. Isso o permite abordar o problema com a calma de Cícero, porque ele sabe que mesmo que o relacionamento acabe, seu valor e sua vida continuam a existir e a florescer. Essa não dependência do resultado relacional é o que o torna seguro para o envolvimento. Ela percebe que ele é movido por algo maior, não por uma necessidade desesperada de tê-la. Um exemplo prático e poderoso. Um homem que está ativamente construindo um negócio, aprendendo uma nova habilidade para melhorar sua carreira ou dedicando tempo para mentorar jovens em sua comunidade, está vivendo com propósito. Quando ele está com a parceira, ele não está apenas consumindo o tempo dela. Ele está compartilhando a energia e a visão de uma vida que está ativamente melhorando. As conversas dele não são sobre fofocas ou reclamações, mas sobre desafios, soluções e o futuro. A mulher, ao se envolver com esse homem, sente que está se juntando a um movimento ascendente. Ela se sente inspirada e segura, pois o envolvimento emocional surge da admiração por sua competência e seu cafoco. O propósito é o maior amplificador de sua personalidade. O desafio, como Epicteto nos lembra, é que a maioria das pessoas gasta a vida ocupadas, mas não com propósito. Elas confundem movimento com progresso. A solução prática é a clareza. Você precisa definir o seu propósito em termos de virtude e contribuição. Pergunte a si mesmo: se eu morresse amanhã, o que eu gostaria que fosse lembrado como a minha contribuição mais importante? Este não é um exercício de ego, mas de esclarecimento de valores. Uma vez que essa missão está clara, ela deve ser a prioridade número 1 em sua escassez controlada. O relacionamento se torna o seu aliado no propósito, e não o seu substituto. Essa visão de parceria, onde ambos trabalham e crescem, é infinitamente mais atraente e profunda do que a simples dependência emocional. A pergunta reflexiva para este capítulo é: o que você está construindo ativamente em sua vida que continuaria a existir e a ter importância, mesmo que todos os seus relacionamentos românticos terminassem amanhã? Se a resposta for nada,
Você está vivendo a atração pelo vazio e é hora de redefinir o seu dever. A solução prática é alocar 30 minutos hoje para escrever uma declaração de missão para si mesmo, focando no que você deseja contribuir para o seu mundo nos próximos 5 anos. O homem de propósito não precisa de alguém para lhe dar vida. Ele tem vida para dar. E é essa plenitude que convida ao envolvimento emocional. No próximo tópico, daremos um passo crucial para proteger esse propósito, examinando as distorções cognitivas que sabotam a atração e como o estoicismo nos ajuda a ter uma visão clara do amor e dos relacionamentos. Nossa jornada de construção do homem inabalável agora exige uma limpeza interna profunda, a eliminação das distorções cognitivas que contaminam nossa visão sobre atração, amor e o papel da mulher em nossa vida. O estoicismo é, em sua essência, uma terapia cognitiva. Zenão e Epicteto não eram apenas filósofos, eram mestres em identificar e corrigir os julgamentos errôneos que causam sofrimento e, no contexto da atração, nos tornam carentes e reativos. A mente do homem não estoico está frequentemente cheia de fantasias e expectativas irracionais sobre o que um relacionamento deve ser. E quando a realidade inevitavelmente falha em atender a essas fantasias, a frustração mata a atração. O erro que destrói o potencial de envolvimento não é externo, mas interno, a crença na alma gêmea e no resgate romântico. Muitos homens modernos carregam a distorção de que existe uma mulher perfeita que, ao entrar em suas vidas, irá consertar todos os seus problemas, preencher o seu vazio e fazer o trabalho pesado de sustentar sua felicidade. Essa expectativa mágica é tóxica, pois transforma a mulher em um objeto de fantasia e pressão, e a si mesmo em um paciente à espera de cura. A atração que nasce de uma fantasia não sobrevive ao primeiro conflito real. A solução estoica para esta distorção é a aceitação da natureza imperfeita. Marco Aurélio nos lembrou que devemos amar a humanidade como ela é, com todas as suas falhas. O relacionamento não é uma fuga da imperfeição, mas uma parceria em meio a ela. Você precisa se envolver com a pessoa real, não com a ideia romântica que você projetou nela. Vamos desmascarar algumas distorções comuns. A primeira é o pensamento dicotômico. Ou ela me ama 100% e está sempre disponível, ou ela não se importa e devo desistir. Essa visão de preto e branco ignora a complexidade da vida real. O estoico sabe que o afeto, o tempo e a atenção são recursos variáveis e que a vida de uma pessoa é cheia de indiferentes que requerem sua energia, trabalho, família, saúde. Você não deve ver a variação na atenção dela como um ataque ao seu valor, mas como a realidade da impermanência. Outra distorção é a leitura mental. Ela demorou a responder, então ela deve estar me evitando, me testando. O estoico se atém aos fatos. O fato é, o tempo passou e ela não respondeu. Todo o resto é uma narrativa ansiosa que você está inventando e que está sabotando sua calma. Um exemplo prático de correção cognitiva. Você planeja um final de semana e ela cancela no último minuto por um motivo legítimo. Exemplo, doença na família. O homem não estoico interpreta isso como uma rejeição pessoal, distorção, personalização, e explode em raiva ou se retrai em mágoa. Ele está reagindo à sua interpretação do evento e não ao evento em si. O homem estoico aplica a filosofia da impressão. Ele se pergunta: qual é o fato? Ela cancelou devido a um problema familiar. Isso está sob meu controle? Não. Isso afeta meu caráter? Não. Ele então reconhece o desapontamento, uma emoção natural, mas controlável, aceita o evento como ele é e imediatamente direciona sua energia para seu propósito, um projeto à academia. Ele responde com empatia e dignidade. Entendo, lamento por isso. Avise-me quando estiver livre para reagendarmos.
Essa resposta, baseada na virtude da justiça, tratar a situação com imparcialidade e temperança, autocontrole, demonstra um nível de maturidade que é incrivelmente atraente e seguro. Essa eliminação de crenças tóxicas é o que permite que o envolvimento emocional seja saudável e sustentável. Você não está buscando uma deusa que vai te salvar, mas uma parceira imperfeita que irá crescer ao seu lado enquanto você persegue a sua missão. Quando você internaliza isso, a pressão diminui. O ciúme, a carência e a necessidade de controle, que são os maiores assassinos da atração, são, na verdade, subprodutos dessas distorções cognitivas. O homem que vê o relacionamento com clareza estoica não é ciumento, pois ele entende que a fidelidade é uma escolha dela, fora de seu controle, e que seu valor não depende dessa escolha, dentro de seu controle. A pergunta reflexiva para este pilar é: qual é a expectativa mais irracional que você nutre sobre o comportamento de uma parceira? Como ela deve responder, o que ela deve sentir, como ela deve agir, que se não for atendida, rouba sua paz. A solução prática é a reforma das crenças. Sempre que uma emoção negativa surgir no relacionamento, pare e escreva. 1. O que aconteceu? Fato. 2. Qual foi o pensamento automático? Distorção. 3. Qual é a resposta estoica? Correção cognitiva. Exemplo. 1. Ela está quieta. 2. Ela está brava comigo e vai terminar. 3. Eu não tenho evidências. O estado de humor dela é um indiferente. Meu trabalho é continuar a minha tarefa e perguntar com calma se está tudo bem, sem pânico. Lembre-se, o amor estoico é a apreciação pela pessoa real, não a devoção à projeção. No próximo capítulo, vamos testar o resultado de toda essa estabilidade, explorando um tema inevitável: testes de caráter. Você aprenderá como a mulher testa seu limite e qual é a única resposta estoica que garante o seu respeito e aprofunda o envolvimento. Chegamos a um dos tópicos mais cruciais e, muitas vezes, incompreendidos da atração: os testes de caráter. Embora nem sempre sejam conscientes ou maliciosos, as mulheres, por instinto biológico e social, testam a estabilidade e a integridade do homem. Elas precisam saber se o homem é realmente o porto seguro, o carvalho inabalável que ele projeta ser, ou se ele é apenas uma fachada de confiança que desmoronará sob a primeira pressão. Esses testes são um mecanismo de segurança emocional. A atração e o envolvimento emocional profundo só sobrevivem se você o passar no teste. E a única maneira de passar é aplicando o estoicismo com precisão cirúrgica. O erro fatal que garante a falha no teste é a reação exagerada ou a submissão imediata. Quando um limite é testado, ela é deliberadamente mal-humorada, chega atrasada de propósito, faz um comentário provocador. O homem carente ou reage com raiva e frustração, provando que é emocionalmente instável, ou se submete imediatamente, pedindo desculpas por algo que não fez, provando que não tem limites. Ambas as reações comunicam fraqueza e falta de respeito próprio. E se ela não te respeita, ela não se envolverá emocionalmente. A solução estoica para qualquer teste é a de manutenção da dignidade e a não reatividade, combinada com a reafirmação calma do seu limite, focada na virtude da coragem e da temperança. Vamos analisar exemplos clássicos de testes e a resposta estoica. Teste 1. O teste da reclamação ou mau humor não justificado. Ela está irritada e desconta em você por algo trivial. O homem carente tenta consertar o humor dela imediatamente, bajula ou se torna defensivo. A resposta estoica: reconheça a frustração dela, mas desproteja o seu estado interno. Você pode dizer: eu entendo que você está frustrada, mas não sou o alvo da sua frustração. Podemos conversar sobre isso quando você estiver mais calma.
O tom deve ser calmo e firme. Você está separando a pessoa que você aprecia do comportamento que você não aceita. Você não está tentando controlar o humor dela, um indiferente, mas está controlando a sua exposição a ele, dentro do seu controle. Teste 2, o teste da indisponibilidade ou cancelamento de última hora. Ela cancela um encontro 5 minutos antes, ou some por um dia sem explicação. O homem reativo entra em pânico, liga várias vezes ou envia mensagens passivo-agressivas. A resposta estoica, apatia e escassez controlada. Aceite o evento sem pânico ou exigência. Você não deve nem punir, nem se submeter. Se ela reaparecer sem desculpas, você calmamente reafirma seu valor. Fico feliz que você tenha voltado. Meu tempo é valioso e eu honrei o nosso compromisso. Eu entendo que imprevistos acontecem, mas da próxima vez espero mais aviso prévio. Agora, eu estou comprometido com meu projeto, academia, mas podemos tentar reagendar na quarta. Você não está brigando, mas estabelecendo o custo de oportunidade de seu tempo. Você prova que seu propósito é real e que a escassez é genuína. Teste 3. O teste da opinião. Seus valores. Ela desafia uma de suas opiniões ou valores. Sua disciplina na academia, seu foco no trabalho. O homem submisso cede para agradar. O homem inseguro fica irritado. A resposta estoica, virtude da sabedoria e coragem. Defenda seu valor com calma e sem apego emocional. Eu entendo que você veja isso de outra forma e respeito isso, mas para mim, a disciplina no meu trabalho é um valor inegociável. É o que me torna o homem que sou. Você demonstra que seus princípios são a fundação do seu caráter, e essa fundação não é negociável por medo de desagradar. O princípio subjacente é este: a mulher precisa saber que mesmo que ela se afaste, te critique ou te teste, você continuará sendo você. Você não vai implorar, não vai colapsar e não vai mudar seus valores para agradá-la. A atração não é sobre evitar o conflito, mas sobre gerenciar o conflito com dignidade. Quando você passa no teste, o respeito dela por você aumenta exponencialmente e o envolvimento emocional se aprofunda, pois ela sente que encontrou o homem estável e confiável que pode lidar com a realidade da vida. A pergunta reflexiva para este pilar: qual foi o teste mais recente que você enfrentou em um relacionamento ou potencial? E qual das virtudes estoicas, coragem, temperança, justiça, você falhou em aplicar na sua resposta? A solução prática é a prática da resposta ideal. No final do dia, revisite mentalmente os momentos de teste e ensaie a resposta estoica perfeita. Aquela que mantém sua dignidade, reafirma seu limite e é totalmente desprovida de reatividade ou pânico. Você não está aqui para ser um boneco, mas sim para ser um homem de princípios. No próximo capítulo, vamos solidificar a técnica de não reatividade. A capacidade de não ser movido pelas emoções alheias, que é a manifestação final do seu poder pessoal e a chave para a liberdade no relacionamento. O ápice da maturidade emocional estoica e a garantia da sua atratividade duradoura é a regra da não reatividade. Depois de construir o muro, estabelecer a calma e passar nos testes, você atinge um estado de liberdade onde as emoções, o humor, os dramas ou as expectativas de outras pessoas não têm mais o poder de sequestrar seu estado de espírito ou de ditar suas ações. Esta não é uma insensibilidade fria, mas uma soberania emocional. Você não é uma marionete puxada pelas cordas das emoções alheias. Você é o mestre do seu próprio palco interior. E esta maestria é o que cria a atração por contraste em um mundo hiperexcitável. O erro que impede a aplicação dessa regra é o comprometimento excessivo com a harmonia artificial.
O homem comum acredita que para manter um relacionamento, ele deve espelhar o humor da parceira ou tentar desesperadamente resolver cada pequeno pico emocional dela imediatamente. Se ela está triste, ele fica ansioso. Se ela está brava, ele fica aterrorizado. Ele se torna um espelho emocional, e isso é exaustivo e sufocante. A mulher, sentindo que o homem não tem um centro próprio, perde a sensação de que ele é um parceiro, e sim apenas uma extensão dela, o que mata o envolvimento. A solução estoica é o reconhecimento de que as emoções dos outros são eventos externos e, portanto, indiferentes. Você não tem a responsabilidade ou o poder de controlar o que ela sente. Seu único dever é gerenciar a sua resposta ao que ela sente, com virtude, principalmente justiça e temperança. Vamos usar a analogia da âncora. O homem não reativo é a âncora de um navio. Quando a tempestade, drama ou conflito emocional atinge, a âncora não se move. Ela permite que o navio balance, que as ondas o atinjam, mas ela mantém a embarcação presa ao fundo sólido. O homem reativo é a vela. Ele é puxado para onde o vento emocional o leva. Quando você é a âncora, você fornece a segurança, a estabilidade e a previsibilidade positiva que o envolvimento emocional busca. Ela pode vivenciar a montanha-russa de suas próprias emoções, mas ela sabe que, ao voltar para você, encontrará um chão firme. Um exemplo prático e poderoso de aplicação da não reatividade. Sua parceira chega em casa, visivelmente estressada com o trabalho, e começa a falar de forma irritada sobre um colega, com um tom que pode ser considerado ofensivo ou exagerado. O homem reativo absorve a raiva e se junta à fúria, ou tenta dar conselhos imediatos, o erro do consertador. O homem que aplica a regra da não reatividade. Ele ouve ativamente, sem interromper, sem absorver a energia negativa. Ele permite que a energia dela se esgote contra o muro de sua calma. Ele não se sente atacado pessoalmente. Eliminação da distorção cognitiva. Sua resposta, após ela desabafar, é de pura presença. Parece que você teve um dia muito difícil e frustrante. É compreensível. O que você precisa de mim agora? Apenas para ouvir? Ou você gostaria de mudar o foco e fazer algo para aliviar o estresse? Ele separou a pessoa do problema. Validou a emoção dela sem se envolver nela e, crucialmente, manteve seu próprio estado de espírito. A não reatividade é o teste final da sua apatia. Se você consegue ficar calmo quando o caos está se formando ao seu redor, você prova que o seu propósito é forte e que sua autossuficiência é real. Isso cria um paradoxo. Ao não reagir às emoções dela, você a convida a se acalmar e a confiar em sua estabilidade. Ela não tem mais que lutar ou testar para encontrar seu limite, pois ele é consistente, não? O envolvimento emocional nasce desse reconhecimento. Este é um homem que não será destruído pelos meus problemas. Ele é um parceiro, não um espelho. A pergunta reflexiva que sela este pilar é: em qual situação recente você permitiu que a ansiedade, a raiva ou a tristeza de outra pessoa ditasse o seu humor ou suas decisões? E como você pode usar a pausa e a respiração, a pausa estoica, para retomar o controle na próxima vez? A solução prática é a prática do desapego na conversa. Enquanto você estiver em uma conversa potencialmente carregada, pratique mentalmente a separação entre o que está sendo dito, indiferente, e a sua resposta interna, controle. Lembre-se, o tempo entre o estímulo e a sua resposta é a sua liberdade. Não ceda esse espaço. Este controle absoluto de si mesmo é o seu maior trunfo. É o que transforma a atração em admiração e desejo em compromisso. No nosso penúltimo capítulo, vamos ver como toda essa disciplina culmina na conexão profunda. O fogo lento,
que garante que o envolvimento emocional seja duradouro e significativo, indo além da superficialidade. Chegamos ao último tópico prático antes da conclusão. Construímos o alicerce do homem inabalável e agora precisamos entender como essa fundação robusta se traduz em um relacionamento de uma conexão profunda, o que chamo de o fogo lento. O envolvimento emocional duradouro não se baseia em picos de emoção, mas em um calor constante de respeito mútuo, admiração e uma segurança inabalável. O homem que aplica o estoicismo não busca o fogo de palha da paixão histérica que queima rápido e deixa apenas cinzas. Ele busca o fogo lento, o carvão em brasa que mantém a casa aquecida durante toda a noite, porque essa estabilidade é a verdadeira porta para o compromisso. O erro que impede essa profundidade é a confusão entre intimidade e intensidade. Muitos homens, por insegurança, buscam a intensidade dramática, discussões apaixonadas, declarações exageradas, ciúmes, acreditando que isso é um sinal de que o relacionamento é real ou apaixonado. Eles buscam a emoção superficial. O resultado é a fadiga emocional. Ninguém consegue sustentar o drama por muito tempo. A solução estoica é a busca pela sinceridade e a vulnerabilidade controlada. A verdadeira intimidade não é sobre a intensidade da emoção que você sente, mas sobre a qualidade da verdade que você compartilha. Você deve ser honesto sobre seus medos, suas ambições e suas falhas, mas fazer isso a partir de um lugar de força e não de necessidade. Pense em um diálogo estoico versus um diálogo dramático. O diálogo dramático é cheio de acusações, defensividade e reatividade. Ele visa culpar ou controlar. O diálogo estoico é um espaço de esclarecimento mútuo e a resolução de problemas. Um homem estoico pode expressar uma vulnerabilidade, por exemplo, a preocupação com um projeto de trabalho, sem que isso se torne um pedido implícito de resgate emocional. Ele diz: estou enfrentando esse desafio e estou aplicando a coragem para superá-lo. Ele está compartilhando um processo, não um colapso. Essa demonstração de força na adversidade é, ironicamente, o que permite a ela se abrir e se conectar de forma mais profunda, pois ela vê que pode confiar em sua honestidade sem ter que se preocupar em sustentá-lo. A conexão profunda exige a prática da ouvida ativa virtuosa. Não se trata apenas de ouvir as palavras, mas de ouvir o caráter e os valores que estão por trás delas. O homem estoico ouve com a virtude da justiça, buscando a compreensão imparcial antes de formar um julgamento ou dar uma solução. Ele não está esperando para falar. Ele está genuinamente tentando entender a cosmovisão dela. Esse respeito pela perspectiva dela, mesmo quando difere da sua, a plateia, comunica um nível de segurança e validação que é raro. É o que Sêneca nos ensinou sobre a amizade: ter um coração aberto, mas uma mente sólida. Outro ponto crucial é a aceitação do espaço. O fogo lento precisa de oxigênio. O envolvimento emocional floresce quando há espaço para a individualidade. Se você já tem um propósito e é autossuficiente, P2, P7, você não tem medo do tempo que ela passa sozinha ou com outras pessoas. Você não a vê como uma posse ou como um obstáculo ao seu propósito. Você a vê como um indiferente preferido, alguém que enriquece sua vida, mas não a define. Essa aceitação gera uma liberdade que é o oposto da asfixia. E é essa liberdade que, ironicamente, a faz querer estar mais perto e se envolver mais. A insegurança exige proximidade constante. A força estoica respeita a autonomia. A pergunta reflexiva para este tópico final: quão confortável você realmente está em dar a uma parceira o espaço e a autonomia para viver sua própria vida, sem sentir a necessidade de monitorar ou controlar o resultado? A solução prática é o ato intencional de foco.
Quando você sentir a ansiedade da distância ou do silêncio, não envie uma mensagem. Em vez disso, dedique 30 minutos extras ao seu propósito. Treine seu cérebro para associar a incerteza externa com o foco interno e o crescimento. Isso transforma a ansiedade em ação virtuosa. Esta é a essência do fogo lento, uma conexão baseada em respeito, virtude e autonomia mútua. No próximo e último capítulo, vamos amarrar todos esses pilares na conclusão, reforçando o legado do homem estoico e entregando o final. Chegamos ao fim desta jornada, e a verdade fundamental que você deve levar é esta: a atração profunda e o envolvimento emocional duradouro de uma mulher não são uma conquista que você alcança dela, mas sim uma consequência inevitável da conquista que você alcança sobre si mesmo. O homem estoico não precisa de truques ou manipulação, pois ele se torna intrinsecamente o tipo de homem que merece respeito, admiração e amor genuíno. Se você aplicou o muro da autossuficiência, P2. Se você honrou a calma inabalável, P3. E se você jurou lealdade ao seu propósito e à virtude, P4, P7, você não está mais operando no modo de carência ou desespero. Você está operando no modo de poder pessoal e integridade. Nós desmantelamos o erro mais comum, a transferência de felicidade e a busca por validação. E a solução foi clara: a priorização intransigente de suas virtudes. Lembre-se, a mulher se envolve com a paz-força que você oferece, não com a necessidade que você tem. Ela não está procurando um paciente para resgatar, mas um parceiro inabalável que seja um centro de calma em um mundo caótico. É por isso que a apatia, a indiferença seletiva, P5, é tão poderosa. Ela permite que você lide com a rejeição e a incerteza sem perder o seu centro, comunicando que seu valor é interno e inegociável. Você provou isso passando nos testes de caráter, P9, e dominando a regra da não reatividade, P de 10, recusando-se a ser movido pelas emoções alheias. O legado do homem estoico em relacionamentos é o da liberdade mútua. Ele não aprisiona por meio do ciúme ou da dependência, mas atrai pela plenitude. Ele não exige que a parceira seja sua única fonte de felicidade, porque ele já encontrou sua alegria e seu dever em sua missão de vida. P7. Ele entende as distorções cognitivas. P8. E não projeta fantasias impossíveis. Em vez de buscar a intensidade superficial, ele investe na conexão profunda. P11. O fogo lento que se baseia na honestidade, no respeito e na segurança. O homem que constrói sua vida sobre mármore e não sobre areia torna-se o porto seguro que as mulheres procuram, e o respeito que ele exige é o preço que elas estão dispostas a pagar pelo acesso a essa estabilidade. A chave final é a consistência. O estoicismo não é uma dieta de 3 dias, é um modo de vida. Você deve praticar a virtude todos os dias, em cada interação, em cada decisão. Seja o homem que honra seus limites. Escassez controlada, P6. Seja o homem que fala sua verdade com calma. Calma de Cícero, P3. Seja o homem que pode se afastar com dignidade, porque ele tem para onde voltar. O seu propósito, P7. Essa consistência na excelência, o Procopte, é o que transforma a atração inicial em admiração perpétua. A mulher se envolve emocionalmente com você porque, ao seu lado, ela se sente mais segura, mais respeitada e, fundamentalmente, melhor do que se sentiria com qualquer outro homem que se dobra ao drama e à carência. Agora, o seu trabalho começa de verdade. Assistir a este vídeo é o primeiro passo. A aplicação diária é a jornada. Você viu os 10 pilares, você entendeu os erros, você conhece as soluções estoicas. O poder de transformar sua vida e sua dinâmica de relacionamento está inteiramente em suas mãos. Lembre-se da pergunta reflexiva final:
Se a sua vida e o seu caráter fossem o seu legado, o que você faria diferente hoje, agora, neste instante? A mudança começa com a ação. Se você está realmente pronto para abraçar a disciplina e o poder da não reatividade e se comprometer a construir esse legado, eu quero saber. Comente a palavra legado abaixo para selar seu compromisso. Inscreva-se neste canal para continuar a construir a sua fundação inabalável e compartilhe este vídeo com outro homem que precisa desesperadamente ouvir esta verdade. Seu futuro de poder pessoal e envolvimento genuíno começa hoje.